Você já teve desentendimento com alguma pessoa por algo que você fez, disse, por algo que você falou, por algo que você julgou, e a pessoa ficou chateada com você, mas você depois entendeu, compreendeu que tinha agido errado e agora você se arrependeu e quer pedir um perdão a esta pessoa, ou pediu um perdão a esta pessoa? Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, mais um devocional da AD Holiness. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2025. Nós vamos aprender hoje, o nosso tema do devocional diário é que os braços de Deus sempre estão abertos. Servimos a um Deus rico em misericórdia, rico em graça, rico em perdão. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas vamos lá para o tema de hoje. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez. Querido, o tema de hoje está com a nossa irmã Jennifer. Nossa irmã Jennifer, ela teve um desentendimento com uma das suas amigas da igreja, por causa dos seus filhos. Filho de uma e o filho de outra. Então a irmã Jennifer falou algumas coisas ou fez algumas coisas que não devia, e a sua irmã, a sua colega da igreja, ficou triste, ficou chateada, e agora a irmã Jennifer arrependeu-se, está triste, está arrependida, pega o seu celular e quer ligar para outra irmã. Aí a pergunta é: será que a irmã vai perdoar? Será que a irmã vai entender a situação? E se a irmã não perdoar? E se a irmã não quiser ouvir? Como é que fica essa situação? Vamos lá para o nosso devocional diário? Eu coloquei aqui algumas pontuações no meu rascunho. Eu coloquei assim, ó: e se a irmã não atender a Jennifer? Ou melhor, se ela atender, mas não querer ouvir, não querer falar desse assunto? E outra, e se ela ouvir falar desse assunto, mas resolveu não perdoar a nossa irmã? E ainda diz, como algumas pessoas dizem, que só quem perdoa é Deus, e ela não é Deus e não está no lugar de Deus para perdoar. Como é que fica o caso da nossa irmã Jennifer? Eu coloquei aqui nos meus rascunhos. Em primeiro lugar, todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Antes da irmã Jennifer pecar contra a sua irmã, pecar contra ela, o pecado da irmã Jennifer foi contra Deus. Segundo lugar, ela agora pecou também contra a sua irmã, que é imagem e semelhança de Deus. Então a irmã resolve não querer perdoar. Como deve agir a nossa irmã Jennifer? Há uma oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, uma vez que a nossa irmã Jennifer reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, orou a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, ela é perdoada por Deus. Agora ela procura a sua irmã para confessar também e dizer: me perdoe. Então ela vai, liga para a sua irmã não quer ouvir. Aí o problema já não é mais entre a irmã Jennifer e aquela irmã. O problema já é entre aquela irmã e Deus. O problema agora passou dessas pessoas, desse âmbito de cá para o âmbito de lá. A nossa irmã Jennifer ligou para ela, pediu perdão, vamos lá, pede perdão, diz: olha, estou arrependida, me perdoe as minhas falas, me perdoe a minha colocação, aquilo que eu falei não deveria ter falado, então me perdoe em nome de Jesus, eu quero ter o seu perdão. Aí a outra parte diz: eu não lhe perdoo porque eu não estou em lugar de Deus, que só quem perdoa pecado é Deus. Então a irmã Jennifer está livre dessa irmã, livre da sua sentença. Agora o problema é entre essa irmã e Deus. A irmã não perdoou, então você tem que fazer o seguinte: apresente o problema e a situação mais uma vez a Deus. Claro, o nosso Deus tem conhecimento da causa, Ele tem conhecimento da situação, porque o nosso Deus é um Deus onisciente e é um Deus onipresente, mas é um Deus que Ele quer a nossa confissão. Ele é um Deus que Ele quer que nós falemos para Ele as nossas angústias, Ele quer que nós falemos para Ele também a nossa alegria. Ele é um Deus que Ele quer participar das nossas vidas em tudo, até nos mínimos detalhes. Então, uma vez que você apresenta para Deus essa situação, o problema agora já não é mais seu, já não é da irmã Jennifer, cabe agora a outra irmã e Deus. Há muitas pessoas que acontecem na vida,
de a gente machucar, da gente falar alguma coisa, algumas palavras, e depois nós procuramos essa pessoa para pedir o perdão, para confessar, e as pessoas às vezes agem com ignorância e diz: olha, eu não estou no lugar de Deus, eu não te perdoo, né? Vá falar com Deus, o negócio aí é entre você e Deus, e já não é, tá bom? Uma vez confessado, pecado confessado é pecado perdoado. Vamos para frente? Finalizando aqui, é que a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Filhinhos, não pequei mais, se pecado vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, disse João. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar de todo pecado. Vamos para frente? Agora nós estamos aí no livro de Levítico, capítulo número 4. Eu achei muita coisa boa aqui em Levítico, capítulo de número 4. Começa aí pela oferta pelos pecados que as pessoas não têm intenção. Não foi a intenção dele fazer aquele pecado. Ele nem sabia que era pecado. Então havia também um pedido de perdão para isso. Qual era a forma de ser perdoado no Antigo Testamento? Trazia-se um cordeiro, uma novilha, trazia-se um cabrito perante o sacerdote. A pessoa, mais uma vez, colocava a mão sobre aquele animal, matava aquele animal era apresentado ao sacerdote, que recolhia parte do sangue. Sangue era espargido sobre o altar, sobre o holocausto, sobre o altar do sacrifício, sobre as pontas do altar e daí por diante. E a Bíblia diz que os pecados daquela pessoa eram perdoados. Agora, o que me chamou a atenção no capítulo número 4 é que mostra aqui o pecado, o perdão, né, ou o sacrifício pelo pecado dos sacerdotes. Olha só, os sacerdotes também pecam. Para ser um pouco hipócrita, eu não sabia disso, né? Porque tem gente aí, irmão, tem sacerdote. Quando se trata de sacerdote, deixa eu encostar um pouco aqui meus rascunhos. Quando se trata de sacerdote, estamos tratando de pastores, estamos tratando de líder, e parece que tem líderes que são intocáveis. Tem líderes que são tão santos que parece que não pecam, sabe? Inclusive um dos líderes maiores aí da Igreja Católica se chama Papa. E quando nós vamos se direcionar a nossa palavra a ele, temos que direcionar vossa santidade. Vossa santidade o quê, irmão? São tudo pecadores. Comeu arroz, feijão e farinha é pecador. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sabe o que é destituído da glória de Deus? Foram arrancados da glória de Deus. Todos nós pecamos, inclusive os sacerdotes do Antigo Testamento pecavam. E para perdoar os seus pecados tinham que fazer um sacrifício. E qual era o sacrifício? Era o mesmo que se fazia para as pessoas comuns. Levavam o animal até o holocausto, levavam o animal até o tabernáculo, matavam o animal e espargiam o sangue da mesma maneira. Escute aqui, meu irmão. A Bíblia diz que todos que nasceram nesse mundo já nasceram sobre o domínio de Satanás. Nascemos todos escravos do pecado, escravo do diabo. Todos os que nasceram neste mundo, com exceção de Jesus. Mas Pedro era pecador, Paulo pecador, João pecador, Maria pecadora. Todos esses daí necessitavam da graça de Deus em sua vida. Todos pecaram. Outro dia um irmão perguntou assim: mas e Enoque? Enoque pecou? Irmão, Enoque também era pecador. Agora, todos esses pecadores tinham um diferencial. Há pecador que ama o pecado. Tem pessoas que gostam do pecado, amam o pecado e peca porque gosta. E pecar não é ruim, pecar é gostoso. Beber é bom, fumar é gostoso, né? Se prostituir, bom, né? Porque se pecar fosse ruim, se pecar trouxesse dor, se pecar trouxesse alguma dor, ninguém pecava, irmão. Disse um cantor muito antigo aí, Curió e Canarinho. Eles cantam uma canção dizendo: o pecado não dói. E é por isso que todos pecam, muitos pecam porque o pecado não dói. Mas vamos lá, aí alguém perguntou: Enoque era pecador? Enoque era pecador. Mais um pecador que ele fugia do pecado. Eu entendo Enoque chegando na presença de Deus, porque a Bíblia diz que Enoque andou 300 anos com Deus. Mas Enoque, ele tinha sua vida comum. Então eu entendo Enoque com aquela comunhão com Deus. Ele chegava em Deus e dizia: Deus, eu pequei, mas eu não queria pecar. Deus, eu estou injuriado com esse mundo. Esse mundo pode. Esse mundo é aqui enganador. Eu estou, Deus, arrasado porque eu fiz isso.
Aí Deus olhava para Enoque: Enoque, eu amo é isso no pecador. O que eu amo no pecador é o pecador reconhecer que é pecador. É reconhecer que é pecador, irmão. Nós somos pecadores, todos nós pecamos. Mas vamos para frente, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas o teu pastor também é pecador, tá? Teu líder também é pecador. O Papa também é pecador. Todos pecaram. Diz aí: o Papa falou, tá falado. O Papa falou, tá falido. Agora Deus falou, tá falado. A palavra de Deus falou, é ela que dita a regra. Ela diz que todos pecaram, então todos pecaram. Vamos para frente aí no capítulo número 5. Capítulo número 5 já é um perdão aí agora coletivo, é um perdão pela comunidade. Olha, o povo de Israel pecou, os filhos de Israel pecou, o pecado invadiu a toda a sociedade de Israel. Sim, traz um sacrifício, mostrando mais uma vez nesse texto que não existe comunidade santa. Existe aí um povo aí, eu não tenho medo de falar as coisas que a gente fala. Em vez ou outra eu estou na rádio aqui, aí entra programa da igreja da Santa Vó Rosa. Pode ser da Santa Vó Rosa, a igreja pode ser da Santa Maria, pode ser da Santa Marina, pode ser da Santa Inês, pode ser de São Pedro, São Cosme, São Damião. A igreja pode ser de quem quer que seja. A comunidade é pecadora, pecamos. A igreja peca, o povo peca. Quando se trata da igreja, da comunidade, você está falando do povo. O povo peca, o povo erra. Então precisa-se de um Jesus, do nosso Jesus, que ele perdoa o pecado, inclusive da igreja, o pecado coletivo também, tá? Ah, não, mas eu faço parte da igreja santa, igreja católica, apostólica, romana, elevada ao Vaticano, é a igreja pecadora. Todos os que estão lá são pecadores. Os santos de lá também são pecadores. Tá bom? E carece da glória de Deus, carece do perdão de Deus. Ah, pastor, o senhor está enganado. A Bíblia diz, sabe o quê? Se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Porque nós somos pecadores. Tá? Todos nós somos pecadores e carecemos do perdão do Senhor. Aí no capítulo número 5 diz assim: se alguém tocar em alguma coisa imunda, essa pessoa se torna imundo. Se alguém jurar por alguma coisa que não sabe, essa pessoa se torna culpado. Então havia também o perdão pelos pecados dessas pessoas, né? E daí por diante. Se alguém pecar, qualquer pecado voluntário, vocês vão trazer perante o Senhor uma ovelha, um novilho, um cordeiro, um cabrito, um par de rola, ou mesmo 2 pombinhos. Então era apresentado ao sacerdote, que oferecia sacrifício ao Senhor, e os pecados eram perdoados. Porém, quando a pessoa não tinha condições de comprar nenhum animal desse, a Bíblia diz que ele deveria trazer uma jarra de farinha, de flor de farinha. E eu acho interessante, sabe por quê? Sabe qual que é o maior objetivo? É de mostrar que o perdão do pecado tem um preço. Tem um preço, tá? Ninguém obteria um perdão do pecado sem o preço, sem um sacrifício, seja de um cordeiro, seja de uma ovelha, seja de um cabrito, seja de um par de rola, seja de um pombo, ou mesmo um punhado de farinha. Alguém tinha que levar alguma coisa. Sabe o preço do nosso pecado? Quem pagou? Foi Cristo. Os nossos valores, o que nós temos, a Bíblia diz que pouco se esvaía-se e nós não conseguimos. O salmista Davi, ele disse isso: que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Davi era um homem rico. Se ele dissesse: Deus, eu vou te dar ouro e prata, Deus dizia para ele: eu sou o dono do ouro e da prata. Deus, eu vou te dar animais, Deus dizia: todos os animais do campo já é meu. E o que Davi daria? Nada. Finalizando aqui no livro de São Mateus, capítulo número 24, capítulo número 24, versículo 29 ao 51. Aí Jesus começa dizendo aí que o dia e a hora da sua volta ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem. E ele disse que ele virá no momento em que nós não estivermos esperando. Mas uma coisa é certa, finalizando aqui, ele vai voltar. Nós não sabemos se hoje, nós não sabemos se ao romper da noite, nós não sabemos se ao final do mês, ao final desse ano, ao final da década, mas uma coisa é certa, e ele deixou isso bem registrado nas memórias dos escritores sagrados, que escreveram, dizendo as palavras de Jesus, finalizando esse capítulo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Amanhã temos mais.
Pense nessas palavras. Todos nós somos pecadores e necessitamos de um grande Salvador. Ninguém mais, ninguém menos do que Ele, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida.